Paz do Senhor, irmãos. Glauber Financista passando aqui para deixar mais um vídeo aqui para o canal em atendimento aos pedidos, né? Os diversos pedidos que foram feitos aí com relação às influências e aos reflexos que esse temor que está envolvendo aí a propagação, né, do coronavírus nos mercados de um modo geral, principalmente a nossa Bolsa de Valores, obviamente, possa vir a trazer, e já está vindo a trazer. Então, assim, o medo que está pairando no ar aí, eu venho aqui através desse vídeo fazer uma breve análise aí, um breve comentário mesmo, em que envolve aí os principais fatos até o momento que nós sabemos e os reflexos que isso estão trazendo aí para o mundo dos investimentos. O temor, né, de que a China perca o controle sobre essa propagação aí do coronavírus levou, a gente sabe, né, no dia 27, na sexta-feira, as bolsas de valores pelo mundo a operar em queda. O Ibovespa caiu 3,3%, foi o maior recuo, né, percentual desde junho de 2019, se não me falha a memória. A gente viu as bolsas de Londres, Paris, Frankfurt com perdas aí de 2,5%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones, o índice Dow Jones e o S&P 500 cederam 1,6%. A agência de classificação de risco, S&P, o crescimento para eles, né? O crescimento do PIB chinês pode cair até 1,2 pontos percentuais neste ano, caso os gastos com o consumo aí caiam algo perto de 10%. A gente viu que o feriado lá na China foi ampliado, né, até acabou comportando a semana inteira em função aí da epidemia que alastrou lá, né? Então, o que a gente percebe? Que essa epidemia, que já matou aí mais de 80 pessoas, já infectou mais de 2.700 pessoas, aí, considerando os 4 continentes, fez com que a OMS reclassificasse até então de moderado para elevado, alerta de ameaça global. Né? A gente já tem essas informações. O prefeito lá de Wuhan, que é onde é o epicentro aí, né, do surto, já admitiu que escondeu informações, né, sobre a doença. E esse tipo de informação, ele acaba gerando um temor, né, não só da disseminação, né, do coronavírus, mas também os efeitos que isso possam vir a trazer sobre os mercados. Em função disso, houve uma onda global, pessoal, de venda de ações. E isso que gerou essa perda aí de quase 3 mil pontos da nossa bolsa. A queda ela foi fortemente alavancada aí por empresas que são dependentes, né, de ambientes externos, como são o caso das exportadoras de commodities. Né? A gente viu aí a Petrobras e a Vale com perdas de 14,5 bilhões, no caso da Petrobras, e a Vale de 15,2 bilhões. Claro, é uma perda de valor em função do preço da ação, não significa que ela deixou de valer efetivamente isso, só para deixar isso bem claro. Por outro lado, os ativos de metais preciosos tiveram valorização. Eu explico isso nos cursos, que em momentos como esse, que geram crises que podem ser um pouco mais duradouras, a gente tem que ter sempre a proteção, e os metais preciosos fazem isso, né? E aí me pergunto, tá, Glauber, mas e o que a gente deve fazer quanto investimento, quanto investidor? O que a gente deve fazer? O que eu vou falar para você é o que eu falo nos cursos que eu tenho dado. Foque nos fundamentos. O que é isso? É se esforçar ao máximo para separar o ruído do sinal. Tenha consciência de que o mercado ele reage de forma exagerada a tudo. Isso tanto vale para baixo quanto para cima. Né? Nós vivemos momentos aí de valorização exacerbada aí nos fundos imobiliários, agora está havendo uma correção. Então a gente precisa ter esse cuidado. Em dia de pânico, pessoal, o importante é que nós não entremos em pânico, entendeu? É óbvio que nós temos que monitorar, isso sem dúvida alguma.
além da preocupação humana. Não podemos esquecer disso, né? A gente tem que monitorar os reflexos que isso traz para os investimentos e para as economias em geral. Analisando os dados que envolvem outras pandemias pelo mundo, a gente já consegue ver aí que foram casos muito parecidos com a rubéola, com a zika, com a ebola, com o SARS, com a AIDS, a própria AIDS. Quando a gente pega em um período de análise de 1980 até hoje, em todos os casos, em todos eles, a recuperação dos mercados levaram no máximo 6 meses para ocorrer. Sendo o caso da AIDS foi o que mais demorou para haver uma recuperação. Nesse caso, esse aí não tem nada de diferente. A gente não deve sair comprando tudo que está caindo. Igual eu tive alguns questionamentos. Não, Glauber, mas caiu demais. Algumas ações, boas ações que você nos indica, né? Que você já fez a análise dela estrutural e já indicou em algumas carteiras. Calma, pessoal. Não é nem para sair comprando que está caindo e nem muito menos para sair vendendo. A verdade é mais um momento que a gente deve sentar na mão e aguardar aí a questão dos necessários controles para essa doença. A partir desse momento, a partir do momento que a gente vê que está controlado e que os controles estão adequados, isso não vai criar um reflexo maior do que uma doença grave que precisa, obviamente, ser controlada. Porque essa doença ela é um vírus. E é um vírus que ataca o sistema respiratório, né? E se espalhou ali a partir da região de Wuhan, na China. E é aquela coisa, ela pertence à família dos coronavírus. O que é isso? É um grupo, né, que reúne desde agentes infecciosos, né, que provocam aí sintomas como resfriado, até outros com manifestações mais graves, como os causadores da SARS. Quem já ouviu falar, né, ou quem lembra disso, tem pouquíssimo tempo, ela é uma síndrome respiratória aguda. É um resfriado, vamos dizer assim, um pouco mais forte, porque ela é grave, né? E houve também, é o mesmo caso da MERS, do mesmo grupo da MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Esses coronavírus, pessoal, normalmente, eles são transmitidos pelo ar, por meio de tosse, espirro, contato pessoal próximo, ou, né, com objetos, superfícies contaminadas. A gente não pode deixar que, obviamente, de um modo geral, os jornais fazem o sensacionalismo, a gente sabe disso. O objetivo, muitas vezes, não é o informativo, é o de criar pânico, porque isso vem de jornal, vem de notícia. Então a gente tem que estar muito, em alerta com situações como essa, obviamente, né? Houve aí um caso já aqui no Brasil. Outros 2 casos são possíveis de estar ocorrendo. Aí a gente não tem a confirmação por enquanto. Mas com relação aos mercados, aos investimentos, o meu conselho é não fazer nada. É simplesmente esperar o controle da doença, que certamente virá, porque se trata de um vírus, né? E a partir daí, sim, tomarmos as decisões se a gente compra um pouco mais de determinadas posições ou se a gente faz vamos dizer assim, um acerto no balanceamento das nossas carteiras. Tá bom, pessoal? Aproveitando o momento, eu vou fazer um chamado aqui, né, para todos. Nós retornaremos o curso na Igreja Batista da Lagoinha, na Rua dos Bandolins, número 200, e vamos voltar com o módulo sobre ações. Agora eu vou passar para vocês, né, a gente fez um curso, o primeiro módulo, lastreando a base do conhecimento, de acordo com a palavra de Deus e pegando os principais pontos que nos capacita a nos tornarmos um investidor de maneira responsável. Agora nós vamos passar para a parte técnica, especificamente dentro das 3 bases de investimento que eu acredito seja suficiente para qualquer um se tornar um grande investidor, né? Então, a partir daí, o que eu tenho a dizer para vocês é que o próximo módulo ele vai tratar sobre técnica de investimento em ações. Eu vou tentar, já no próximo encontro, abordar todo o necessário sobre o assunto, explicar as principais composições que uma carteira deve ter e ensinar uma técnica para que a gente possa usá-la em longo prazo.
A partir daí, a gente vai ter condições, dentro, obviamente, das carteiras que serão montadas, considerando o perfil de cada um, aquela que comporta e aceita a incidência de ações, você poderá por si só, poderá por conta própria, escolher aquelas empresas que são mais adequadas ao seu perfil e também ao momento econômico. Então, a nossa aula retornará na primeira semana de março, né? A primeira sexta-feira de março, e isso, se não me engano, dará no dia 6, certamente, aliás, se dará no dia 6. Então, eu aguardo, nós vamos abrir as inscrições, né? Para tentarmos atingir o máximo de pessoas possíveis. As condições são as mesmas anteriores, o preço é insignificante em termos de valor, em termos de preço de conteúdo. O objetivo é ajudar na obra da igreja, atingirmos o máximo de pessoas possíveis para que elas atinjam esse conhecimento e possam empregar isso nas suas vidas, mudar essa realidade de desconhecimento financeiro, de educação financeira. E para isso a gente vai cobrar um valor simbólico de R$30, isso já está incluído, obviamente, o lanche, tá? Para esse próximo encontro, e também o material, tá bom, pessoal? Então a gente vai estar abrindo as inscrições, eu vou deixar aqui o telefone, eu vou deixar aqui os contatos para fazer as inscrições, e em breve, dia 6 de março, nós retornaremos com força total e com toda a força que Deus nos dá e com toda a iluminação e toda a sabedoria que vem da palavra de Deus, sempre lastreando as nossas aulas e o nosso conteúdo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.